Olá, investidor, investidora cripto. Enquanto você está aí distraído, lendo aqui os recursos e reparando que o vídeo ficou grande, eu já te adianto, ele ficou um vídeo grande porque vai ter essa introdução aqui onde eu vou explicar os recursos e depois a gente vai para dentro da plataforma e vamos ver na prática cada um desses recursos, como eles são aplicados ali. E ficou um resumo realmente bem detalhado. Então é um tutorial geral da plataforma inteiramente aqui nesse vídeo. Então se você tem alguma dúvida, você vai conseguir tirar ele todinho a partir do momento que a gente ir lá para a plataforma. E os recursos, né, o resumo, eu separei ali em 3 esferas. A primeira esfera nossa é o curso cripto. Então para quem não tem conhecimento do mercado, aqui já vai praticamente estar apto para começar a investir. Então, parte de fundamentos, a parte de segurança, como você investe com segurança e também, né, além dessa parte de fundamentos, entender principalmente Bitcoin, também Ethereum, você vai então entrar para a parte normativa, onde lá a gente vai explicar a parte de imposto de renda e IN 188, que é um dos objetivos da plataforma, essa parte de declaração dos seus investimentos, tá? Bom, segunda esfera é a plataforma em si, onde você vai lançar as suas transações. Então você vai lançar lá as suas carteiras, depois vai lançar as transações que vão dentro dessas carteiras. A gente tem algumas integrações ali que lhe auxiliam no lançamento dessas transações. Então depois que você consolidar todos os seus lançamentos, acertou o saldo ali em cada uma das carteiras, então a plataforma vai lhe dar os resultados dos seus investimentos. Então o que são esses resultados? É o lucro de trades passados, então as criptos que você comprou e depois permutou, vendeu, ela vai apontando os lucros meses a meses. Ela vai também lhe dar o saldo atual, o panorama geral de como está a sua carteira. O saldo atual com preço médio de compra. Aqui vale um destaque, esse preço médio de compra é assim o que diferencia a gente no mercado. O universo cripto, existem diversos tipos de transação, principalmente permuta, onde você não negocia só comprando e vendendo em reais. Então você pode comprar e vender em dólar, pode trocar cripto com cripto, por exemplo, Bitcoin com Ethereum. Então assim, a plataforma está preparada para incorporar um valor de cada uma dessas transações. Então se você negocia com dólar, o sistema puxa a PETAX do dólar no dia que você fez a negociação. Tudo isso ele puxa automaticamente. Se você comprou Bitcoin com Ethereum, ali no exemplo, a gente puxa automaticamente a cotação de fechamento da cripto naquele dia que você negociou. E o sistema vai incorporar valores, né, sempre alterando aquela permuta que você fez no universo cripto. O sistema vai incorporar um valor em reais para daí sim ele poder calcular o seu lucro na transação. Então, após múltiplas compras e vendas parciais, esse preço médio vai estar sempre sendo calculado. A gente explica como que acontece esse cálculo de preço médio e a partir disso você tem o seu preço médio de compra. Tendo o preço médio de compra, você sabe a valorização atual, como é que está o resultado do seu investimento atual. Isso é muito importante hoje porque nós tivemos a nova lei de investimentos no exterior que permitiu a compensação de lucro e prejuízo das suas transações feitas em exchanges internacionais. Então, você sabendo corretamente a sua valorização, se você teve lucro, você pode vender aquela cripto que está no prejuízo e compensar ali para não pagar imposto de renda. A plataforma vai lhe auxiliar também nessa parte. E daí aqui entramos na última esfera, que é essa parte normativa das declarações. Então, primeiro ponto, isenção. A plataforma vai te ajudar a tentar ficar abaixo dos limites de isenção. A melhor coisa é você não pagar imposto de renda e nem ter que fazer a IN 188. Buscar sempre ficar abaixo do limite de isenção. Passou do limite de isenção, aí tem o imposto de renda para pagar. Então a gente já está atualizado com a nova lei, né, que diferencia ali as transações em exchange nacionais, tem uma normativa para imposto, exchanges internacionais e wallet é pela nova lei. Então, tudo isso vai ser abordado nesse vídeo de forma detalhada lá na parte final, tá? E também o relatório da declaração anual, né? Um relatório bem detalhado, a gente tem orientação, né? O que vai ser lançado lá em bens e direitos, os seus lucros isentos e não tributáveis, toda essa informação vai ser fornecida na aba de imposto de renda aqui da plataforma. Se você ainda não me conhece, eu sou Leandro Orr, sou um dos cofundadores aqui da plataforma. Já aproveita, se inscreve no nosso canal YouTube e Instagram, que é lá onde a gente vai estar sempre soltando atualizações que a gente fizer.
Assim que você assinar, lembrando, você tem um período de testes, você primeiro é direcionado aqui para a região do curso cripto que acompanha a plataforma. Então tem diversos conteúdos aqui que eu já comentei com você. E aqui já logo na primeira aula, você tem aqui acessando a plataforma de controle de investimentos. Então você vai clicar aqui, vai ter aqui o link para você criar a sua conta lá na plataforma de investimentos. Uma vez que você tenha acessado aqui a área de membro e já favorita o link, é essa plataforma que você vai utilizar no dia a dia. Sempre que fez uma operação, já deixa aqui aberto em paralelo e registra essa transação. Então assim que você cai, ela já indica aqui o primeiro passo, cria uma carteira. Então você pode clicar aqui, você é direcionado aqui para a aba de carteiras, onde você vai lançar todos os tipos de carteiras, né, para registrar suas operações. Existem basicamente 3 tipos de carteira. Você tem primeiro uma exchange nacional, ou uma exchange internacional, né? Ou então uma wallet, né? Que é a sua hard wallet, soft wallet. Quais que são as diferenças aqui? Primeiro, você vai classificar se a sua carteira é uma exchange nacional, internacional ou wallet. O que isso muda? Isso muda para as regras de apuração de imposto de renda. Então a gente teve agora, recente, a lei de investimentos no exterior, que alterou ali a regra de imposto de renda para investimentos em exchanges internacionais ou wallet. Então essa classificação vai mudar, vai impactar as suas contas lá na aba de imposto de renda. Então, como exemplo, eu vou lançar uma de cada tipo, tá? Então eu vou colocar primeiro aqui a Mercado Bitcoin, né, como exchange nacional. Então, se você esperar um pouquinho, ela já está na lista. É legal que puxa aqui o íconezinho, né? Fica mais bonitinho. E nome personalizado você tem que anotar, senão ela não deixa você criar. Aqui em nome personalizado, em geral, você pode só repetir aqui o nome da exchange. Mas caso você queira anotar alguma informação extra, você pode colocar aqui. Tá? Como, por exemplo, caso fosse uma integração, você pode criar 2 carteiras, que é o que eu vou sugerir para você. E aqui a classificação você também precisa fazer. Então, a gente vai classificar, né, a Mercado Bitcoin como uma exchange nacional. Criar nova carteira. Agora eu vou criar da Trezor, que é uma wallet, uma hard wallet, onde você tem o dispositivo com maior segurança. Então eu vou anotar aqui, nome personalizado, importar transações via blockchain. Tá? Isso eu vou falar lá na parte de integrações. Por enquanto, a gente vai apenas classificar e criar nova carteira. Aqui você lançaria suas transações manuais na Trezor. Caso você fosse fazer uma integração da Trezor com a rede da Ethereum ou da Trezor com a rede da Solana, enfim, eu sugiro você criar uma carteira para cada integração que você for fazer. Embora eu, pessoalmente, prefiro lançar manualmente porque faz poucas transações, tá? E agora vamos para fechar, vamos lançar a Binance, né? Então eu vou colocar aqui a Binance, vou colocar aqui também a Binance. E a Binance nós temos integração para você utilizar a importação via CSV. A gente vai mostrar isso depois, né? Eu tenho vídeo só dessa importação. Então, por enquanto, a gente vai... Ó, ele não está deixando salvar a carteira porque ó, faltou classificar a carteira. Então, a gente vai vir aqui, vamos classificar ela como exchange internacional, né? Ainda não tem essa certeza de que a Binance é nacional pela questão de imposto de renda. Então, vamos criar aqui a carteira e agora a gente vai lançar as transações, onde as transações vão ser lançadas dentro de uma dessas carteiras aqui. Para inserir transações, você vai clicar aqui em transações e depois nós temos aqui 3 formas de você fazer transações, né? Lançar. A primeira delas é aqui inserir transação manual. É quando você quer lançar uma única transação, depois a gente vai lançar uma aqui de exemplo. A segunda forma é o inserir via planilha. É a forma ideal para você lançar várias transações ao mesmo tempo. Então é um layout de tabela bem simples o preenchimento. Só vamos preencher ali quanto de cripto que entrou e saiu. E ela vai então importar todos esses lançamentos de uma vez só. E a terceira forma são as integrações, onde a gente tem ali então a integração com a Binance através de CSV e a integração blockchain com as wallets. Então 1, 2 e 3, tá? A gente vai começar aqui inserindo transações via planilha. Clicando aqui em inserir via planilha, vai abrir então esse layout. Primeiro tem as instruções, leia, e depois você vai clicando aqui ó, e vai preenchendo suas transações de compra, venda. Eu vou preencher algumas transações aqui de exemplo, mas enfim, é bem simples. Tem todo tipo de transferência aqui, ó. Por exemplo, stake, né? Se você faz stake, farm,
Você pode lançar aqui vários lançamentos de uma vez só, ou pegar o consolidado do mês, né, a somatória do mês, e lançar aqui no final de cada mês, e seleciona aqui o tipo de transação que foi. Só tem que colocar a moeda, a data e a quantidade que entrou, né? Então, transferências de carteira para carteira. Eu vou lançar aqui algumas compras e vendas e transferência. A única transação aqui que você não consegue lançar é compra e venda de NFT através da tabela. Aí você tem que usar lá o inserir transação manual. Antes de começar a preencher, não deixa de ler as instruções, tá? Instruções aqui em cima, onde você tem que lançar o wallet exatamente com o nome que você criou lá. Então aqui, ó, o sistema sempre vai copiar as carteiras que já estão lá lançadas. Aqui na planilha você tem que digitar exatamente como está escrito aqui para o sistema incorporar a transação na carteira certa, tá? Então tem alguns avisos, leia todos. Por exemplo, utilizar vírgula ao invés de ponto, esse é bem importante. E sempre vai ter algumas transações aqui de exemplo em azul, beleza? Essas transações em azul o sistema não vai importar, ele vai importar tudo que tiver aqui nas linhas brancas. Então eu lancei algumas transações de exemplo. Importante aqui é você entender que não importa se está maiúsculo ou minúsculo. Eu fiz isso para quem tem toque e já ficou nervoso, né? Que tem Bitcoin aqui com letra maiúscula, depois com letra minúscula, não importa. Não importa a ordem de lançamento aqui. Horário é opcional, você vai colocar se precisar, por exemplo, se fez as transações no mesmo dia, né? Então é legal botar o horário para o sistema entender a ordem das operações e daí lança direto a quantidade de cripto que entrou e saiu. Então, por exemplo, uma compra de USDT/BRL vai ser lançado assim, o USDT cripto utilizada na compra foi BRL. Depois aqui trocou Ethereum por Bitcoin, né? Comprou ETH/BTC. Você vai lançar ETH na primeira coluna, BTC na próxima. Quantidade que entrou, quantidade que saiu. Aqui você não tem que converter nada para reais, tá? Aqui é realmente a quantidade de cripto que entrou e saiu. Então, se saiu 0,5 BTC, é o que você vai colocar aqui. O sistema que faz essas conversões, né, de acordo com o preço da criptomoeda ou do dólar naquele dia. A taxa também é opcional, pode deixar em branco, né, se não teve taxa, ou se você lançou direto aqui o valor líquido. E daí, por fim, aqui a corretora, né, a exchange. Transferências eu coloquei aqui também, coloquei um exemplo, né, você coloca aqui a quantidade de taxa. A que saiu, o sistema já calcula aqui debitando a taxa, né, e a transferência entre a Binance e a Trezor nesse exemplo aqui. Fechou tudo, vai clicar aqui em importar transações e pronto, pode voltar lá para a janela que agora o sistema vai importar e vai processar essas transações. Ó, o sistema acabou de importar e já acusou aqui um erro. Ó. Você pode clicar para destacar o erro identificado, ele está falando aqui, deixa eu aumentar um pouquinho o zoom, ele está falando que o saldo de Ethereum era insuficiente nesse dia aqui. O que significa? Eu errei realmente a data do lançamento, porque eu estou colocando que eu transferi Ethereum, mas eu não tinha comprado Ethereum até então. Eu coloquei 20/2/2023, aqui o certo era 20/2/2024, que foi um dia, né? Foi depois de eu ter comprado os Ethereum. Então você tem que vir aqui e editar a transação. Você pode vir aqui clicar para editar a transação e daí agora a gente vai alterar a data, vai colocar para 2024, no dia 20 aqui. Beleza, vou salvar. Agora ele vai novamente processar essa minha alteração. E ó, veja que daí agora aquele aviso de erro já sumiu. Depois disso, você pode clicar aqui e ver aqui as informações de cada uma das transações, tá? Então nós temos as cotações de fechamento do dólar naquele dia, o preço de compra. Então esse aqui é o preço de compra calculado, né? O preço médio de compra desse ativo. Como é que o sistema faz esses cálculos? É entregue um e-book para você, exatamente como que a gente faz o cálculo de preço de compra, preço de venda, quando é uma transação envolvendo real, ou quando é uma transação envolvendo dólar, ou quando você faz uma permuta de cripto do tipo BTC/Ethereum. Então a gente tem tudo detalhado como é feita essas contas, tá? Total de venda sobre o BTC que saiu. Então nesse exemplo aqui, comprou o Ethereum, pagando em BTC. Então, ó, comprou 7 Ethereum pagando 0,5 BTC, né? Isso aqui é um exemplo, pessoal. Isso aqui é um exemplo. Então, aqui, esse lucro sobre BTC, quando você compra uma cripto utilizando outra, o BTC que saiu é uma venda. Então, o sistema está calculando isso. E o valor para limite de isenção da IN 188, a gente vai falar mais à frente, mas é aquele limite para você ficar abaixo de 35 mil e não ter que fazer a IN 188. Outro detalhe importante reparem aqui que o primeiro lançamento
foi a compra do dólar. Então é bem comum o pessoal já de primeiro lançamento lançar uma compra de uma cripto usando o USDT. Aí o sistema acusa que faltou saldo de USDT. Então sempre tem que ter da onde que esse USDT veio, tá? E a partir dali vai fazendo as permutas. A única criptomoeda que o sistema não controla o saldo, tá? A única cripto que o sistema não controla o seu saldo aqui no painel é o BRL. Então o BRL, o real, o sistema vai sempre entender que você tinha quando você comprou uma criptomoeda e a gente não fica controlando esse saldo para diminuir trabalho, beleza? Diminuir trabalho de você que está preenchendo os dados, né? Um roteiro rápido aqui, a gente vai ver o painel, depois a gente vai para integrações nas carteiras e, por fim, a parte de imposto de renda e declarações. Então, aqui no painel, o que você tem é, primeiro, umas informações gerais da carteira, esses elementos principais, e depois aqui embaixo, uma tabela que detalha cada uma das moedas que você já negociou, sejam as que estão em carteira ou as que você tinha no passado e já vendeu. Para saber o que é cada um desses elementos, você pode parar sempre que tiver esse i aqui, ó, esse zinho preto, você pode parar e o mouse que vai ter uma explicação, tá? Em todo o site, quando você observar isso, pode parar que tem alguma explicação. Mas basicamente, para você entender de forma simples, total de compra é sempre o total de compra que você tem das moedas hoje em carteira. As que você comprou e já vendeu não vão estar aqui, beleza? Então suponha que você comprou 30 mil em alguma criptomoeda, beleza? Ou em várias criptomoedas. Você comprou 30 mil reais. Essas criptos valorizaram 20 mil reais. Então aqui em valorização vai estar 20 mil. Enquanto que o total atual vai estar 50, beleza? Então você comprou 30 mil, viraram 50 mil. Esses três elementos aqui de cima são sempre das criptomoedas que estão hoje na sua carteira, hoje. Enquanto que aqui, ó, lucro de vendas, suponha que esses 50 mil reais você vai vender ele total. Então você tinha 20 mil de lucro, certo? Agora esses 20 mil vão entrar aqui em lucro de vendas. O seu total de compras vai sumir, porque você vendeu as criptos. Total atual vai sumir. Valorização vai sumir, vai ficar zero em tudo. E o seu resultado aqui embaixo vai estar 20 mil. Beleza? Agora suponha que os 50 mil que você recebeu, você compre novamente em criptomoedas. Então vai continuar esse 20 mil de lucro de vendas e agora vai estar aqui total de compra em 50 mil. Agora você voltou a comprar e o seu preço médio de compra é 50 mil reais. Se caso essas criptomoedas agora caírem, se os 50 mil virar 40 mil, o seu total atual vai estar 40. Aqui em valorização vai estar menos 10 mil, porque agora os 50 mil viraram 40. E depois aqui em resultado, agora vai estar 10 mil, que é a somatória do 20 mil de lucro de vendas passadas, menos o 10 mil de resultado atual da valorização das criptos que você tem em carteira. É bem comum o pessoal questionar como funciona esse painel aqui das criptomoedas. Espero que você tenha entendido através desse exemplo, beleza? E aqui você vai ter então o gráfico pizza das suas posições e aqui embaixo o detalhado para cada uma das criptomoedas. E o que tem aqui? Você tem então a quantidade atual, total de compras pelo preço médio de compra, beleza? A cotação atual que o sistema fica atualizando. Aqui ó, vai ter a variação do dia, então o sistema faz uma média ponderada e ele te diz quanto que a sua carteira está valorizando ou caindo naquele dia ali. Total atual é quanto essas criptos hoje estão valendo e o lucro de vendas passadas. Então, se você pegou uma cripto e você vendeu toda a posição, aqui em total atual dessa criptomoeda vai estar zero. Por quê? Porque você vendeu ela, você não tem mais ela hoje. Porém, se você teve lucro ou prejuízo, vai estar apontado aqui na coluna de lucro de vendas, tá? Se tiver prejuízo, vai estar aqui com sinal negativo. Outro detalhe que eu acho interessante, você pode ordenar. Então, clicando aqui, ó, você vai sempre colocar, ó, vou clicar em total atual, você vai ordenar pela criptomoeda que você tem maior posição, ou lucro de vendas passadas. Você vai ordenando aqui, para quem tem várias moedas, né? Tem bastante informação interessante. Um detalhezinho, se você comprar uma NFT, você vai lançar aqui, inserir transações, vai selecionar aqui em outros, por exemplo, uma compra NFT, tá? A compra de NFT, você vai selecionar aqui a carteira que você vai comprar, né? Por exemplo, aqui na Binance. Em moeda, você coloca o nome que você quiser. Então, NFT do sapo. Sei lá, tô colocando qualquer coisa aqui, tá, pessoal? Você vai colocar a moeda, a quantidade que pagou.
A NFT não tem como a gente puxar a cotação desse NFT. Então, se você colocou ali que pagou 1 Ethereum, o sistema vai converter quanto que valia 1 Ethereum naquela data ali, e o sistema lá na aba painel vai mostrar esse NFT sempre com esse valor que você pagou. Tá? Você não vai saber se está tendo lucro ou prejuízo. Quando você vender NFT, vai lançar aqui que vendeu, aí o sistema assim vai incorporar lucro ou prejuízo na operação. E uma vez que você consolidou aqui a sua carteira, pessoal, não esqueçam, isso aqui é bem importante e é muito bacana, é o backup, tá? Então aqui não esqueçam de fazer o backup uma vez que você acertou a sua carteira, vai clicar aqui, gerar novo backup. Uma vez que o seu backup estiver gerado, você vai poder clicar para abrir o arquivo, então vai abrir uma planilha, um Google Docs, onde você pode salvar aí no seu computador, deletar o backup ou restaurar backup. Então, se você fizer aí alguns lançamentos cagada e dar uma desconfigurada na carteira, você pode vir aqui e restaurar um backup anterior. Esse era um pedido dos usuários que fazia bastante sentido, né? E a gente colocou e realmente é um recurso bem interessante. Agora eu voltei aqui para a aba carteiras, onde a gente vai ver as integrações da Binance e das Wallet. Eu vou ser muito franco aqui, né? Transparente, em dizer que a parte de integrações não é o nosso forte. Tá? Nós temos ali um layout bem amigável para você lançar as suas transações através de tabela ou manualmente, e você não tem que se preocupar em lançar a transação convertendo em quanto que vale em reais. Tem várias, né, os nossos concorrentes aí, você tem que lançar a transação e dizer quanto que aquela permuta vale em reais. Olha, o nosso objetivo aqui é fazer esse cálculo para você. Então, a gente que puxa a cotação do dólar pela Petax no dia da sua transação, o sistema busca isso automaticamente, né? Ou se foi uma permuta cripto-cripto, né? Que eu sempre dou o exemplo ali de comprar Bitcoin / Ethereum, a gente vai buscar a cotação de fechamento da cripto que saiu, vai fazer os cálculos automaticamente para você. Então, uma vez que você consolida a sua carteira após várias transações, eu vejo que é simples você manter atualizado. Fez a operação, já vai lá e lança. Agora, todo esse retroativo, sim, realmente dá um trabalho e as integrações nessa parte ajudam. A questão é que muita gente vem aqui achando que vai ter integração, API com todas as exchanges e a gente já viu que isso, para o nosso modelo de negócio, não funcionou. Pode ser que no futuro a gente mude de ideia, mas hoje é isso. A gente tem aqui na Binance, então você vai clicar aqui, ó. Eu vou colocar 3 pontinhos aqui. E se você colocou a Binance aqui na lista, a Binance vai aparecer para você essas possíveis integrações aqui, via API ou via CSV. A API a gente está descontinuando, tá? Ainda vai ficar por alguns poucos meses, mas você tem aqui a via CSV que vai ser mantida. CSV é você ir lá e tirar um extrato da Binance, mas é muito importante que você veja aqui o vídeo, tá? Porque é um extrato específico lá que você tem que tirar, tem que ser exatamente aquele que eu mostro no vídeo para o sistema ler corretamente. A Binance oferece esses extratos com intervalo máximo de 1 ano, então se você tem 3 anos de transações, vai tirar 3 extratos lá conforme eu oriento no vídeo, e ainda assim tem algumas limitações, tá? Então, por exemplo, o extrato não vai mandar transferências, não vai mandar conversões, não vai mandar futuros, então vai mandar só compras e vendas que você fez na área de trade. Então você vai importar o CSV e depois pode ser que você tenha que complementar transferências. Então, por exemplo, você vendeu na Binance uma cripto que você comprou em outra exchange. Então, depois você vai ter que lançar a compra em outra exchange e a transferência para a Binance, porque senão o sistema vai avisar para você que você não tinha o saldo daquela criptomoeda naquele dia, beleza? Então, tem esse trabalho inicial para consolidar a carteira e depois as coisas ficam tudo mais simples, tá? Eu sugiro que se você for fazer a importação via CSV da Binance, deixa aqui uma Binance manual e cria outra Binance, daí você pode colocar aqui, ó, Binance CSV, né, ali no nome personalizado, e aqui você seleciona a Binance e usa então a integração para você saber, né, vai selecionar aqui internacional e usa aqui a integração para você diferenciar, né, a fonte de lançamento das transações. As wallets também, tá? Wallets a gente tem uma lista de umas 160 wallets aqui, você vai importar transações via blockchain. Se você não sabe, a blockchain ela é pública, então a gente consegue ler essas informações lá através da blockchain do endereço da sua wallet. Então você vai colocar aqui endereço público, né? Chave pública, não é chave privada, é a chave pública da sua wallet e vai puxar as transações. Acontece que na wallet é muito entrada e saída e não dá para saber exatamente qual foi a transação.
Então, depois que você integra um wallet, é bem comum de você ter que ir lá e editar as transações. Porque, por exemplo, uma transferência, o nosso sistema vai ler que saiu da carteira, que vai estar lá um código alfanumérico, e chegou na sua. A blockchain não tem nome de nada, né? É só os códigos. Então, acaba que essa importação de blockchain também, ela demanda de você ir lá e depois ajeitar as transações, né? Às vezes vai ter que reclassificar o tipo da transação. Então, as integrações realmente tem ali um trabalho, principalmente para consolidar inicialmente a sua carteira. Depois, para manter, é mais simples e eu, sinceramente, prefiro lançar manualmente pelas formas que eu já ensinei para vocês. Ainda sobre o wallets aqui, ó, tem vídeos que explicam como você faz essa integração. Então, eu tenho um exemplo. Você vai clicar aqui, ó, tutoriais da plataforma. Tá? Qualquer dúvida, tem 3 playlists aqui que sempre vão estar disponíveis para os usuários. Então, primeiros passos, integrações, dúvidas e relatórios de imposto de renda e a parte de N188. Aqui é a playlist pública no YouTube, então você sempre tem um acesso fácil. Aí tem 2 vídeos aqui, ó. Tem como integrar o wallets, MetaMask e Exodus. Eu dei um exemplo aqui de um farm, né, onde puxa a transação da blockchain, você tem que classificar ali. Ó, tem o exemplo do CSV da Binance. Né, exemplo de farm de criptomoedas aqui. Então, antes de fazer, sempre dá uma olhada no tutorial e só depois, se realmente você tiver dificuldade, né, você pode então chamar a gente aqui no chat da plataforma para tirar suas dúvidas. Mas sempre verifique antes, né, aqui os vídeos, que a sua dúvida provavelmente já está aqui. Vamos agora fechar então com a parte de declarações e imposto de renda. O que você vai ter acesso aqui é um relatório para sua declaração anual de imposto de renda, que é feito uma vez por ano. A gente tem um relatório bem detalhado, as orientações. Você vai conseguir fazer a sua declaração ou mandar o relatório para o seu contador, tá? Lembra, declarar não é pagar imposto de renda. A gente já vai falar sobre isso. Depois, além da parte da declaração anual, tem também a parte de imposto, já atualizado com a nova lei. Tá? A lei que foi aprovada agora em dezembro de 2023, então a partir de janeiro de 2024 mudou algumas coisas de imposto de renda, a gente vai comentar aqui, tudo a partir da lei 14.754/2023. Então a partir de janeiro 24, todas as operações já entram na nova lei, a plataforma está atualizada, né, para essa nova lei. E a parte da IN 188 também vai ter recurso aqui. Bom, o relatório para declaração anual de imposto de renda, você vai acessar ele através aqui desse botão. Não deixa de clicar nesse vídeo aqui, que é um vídeo onde eu entro lá no programa da declaração anual, pego o relatório, preencho, então ele é bem orientativo para você fazer a declaração. Os relatórios, eles são pagos à parte, isso está lá expresso no site, até para uma questão de ficar mais justo com quem vai fazer várias declarações retroativas aqui no sistema. E o que eu falei antes, quando você declara, você não tem que pagar imposto de renda. Tá? Para pagar imposto de renda, existem alguns mecanismos, inclusive para você ficar isento de pagar. A questão é, se você terminou 31/12 com mais de 5 mil em alguma criptomoeda, né? Ou se você comprou e vendeu durante o ano, você tem que declarar. Ah, não vou declarar? Hoje está cada vez mais cruzando as informações. Então, as exchanges nacionais avisam a Receita. Agora, as internacionais, que operam no Brasil, também vão avisar a Receita. Então você tem que saber fazer muito bem para quem quer investir em cripto e não declarar. Existem formas? Existem. Mas assim, cada vez mais o circo eles estão cruzando as informações, né? Estão fechando o cerco. Eu coloquei uma foto aqui de como é a declaração. Então ali a gente tem as suas posições em 31/12, o preço médio de compra, né? Em 31/12, em bens e direitos, é declarado as suas criptos pelo preço médio de compra e não quanto que elas estão valendo. Lá no vídeo eu explico isso. E a gente informa também ali o seu lucro total de operações isentas de imposto de renda, onde você tem que lançar. O relatório tem as informações bem detalhadas para você. Agora voltando aqui, a gente vai começar pela parte da IN 188, que você encontra aqui nessas primeiras colunas. E também aqui em cima. Vamos começar pelo ideal, que é você não precisar fazer esse negócio, nem precisar fazer IN 188 e nem ter que pagar imposto de renda. Para isso você tem que ficar abaixo dos limites de isenção. Então é por isso que a gente tem esse quadrado aqui em destaque, para você controlar ali naquele mês como é que está o seu limite de isenção. Para você saber qual é o limite de isenção, pode parar o mouse em cima aqui, ó, no i, e daí a gente tem a explicação aqui dos limites. Por exemplo, o limite da isenção da IN 188, que é controlado nessa coluna aqui, ó, mês a mês, você pode parar o mouse aqui em cima e ele vai dizer, esse limite é compras, vendas,
transferências em exchanges internacionais e wallet. Então aqui vai aquela classificação lá que você colocou. Tá? Então as transações que estiverem dentro daquelas carteiras vai registrar aqui o volume. Por exemplo, transferiu 10 mil reais em uma criptomoeda e depois vendeu ela. Naquele mês ali você movimentou 20 mil reais. Se passar de 30 mil, aqui vai ficar vermelho e daí você vai ter o relatório para lançar essas transações lá no ECAC manualmente. Não quer fazer a IN 188, né? Tenta ficar abaixo do limite, passou do limite. Se você não quiser fazer a IN 188, você tem o risco, né, de ser notificado, de ganhar uma multa. Novamente aqui, IN 188 não é pagar imposto, tá? A Receita só quer saber suas movimentações. Eu digo só, mas, porra, chato, né? Chato de preencher e tudo. Mas, enfim, é isso aí, tá? Então, para quem não quiser fazer, tem essa questão do risco de ganhar uma multa. Eu fiz um mapa mental bem detalhado sobre tudo da IN 188. Vai estar ali no curso cripto que acompanha a plataforma. Eu fiz um mapa mental falando de tudo, falando sobre a multa. Então, se você tem dúvida ainda, assiste lá aquele vídeo. E agora, para fechar a parte de imposto de renda. A gente teve, então, a nova lei aprovada, a Lei 14.754, onde dividiu as transações que você faz em exchange nacional, possuem uma normativa. As transações que você faz em exchange internacional e o wallet, que ela considerou também, isso pode ser que mude no futuro, por enquanto é assim, também aqui em exchange internacional e wallet a regra é diferente. Tá? Eu quero deixar um vídeo só sobre isso na área de membros, para quando você tiver dúvida, poder acessar, mas tem um resumo aqui, ó, para o mouse aqui, e a gente tentou exatamente comparar essas transações quando são feitas em nacional ou internacional. Então a gente colocou aqui todos os pontos de quando começou a vigorar a lei, qual que tem abatimento de prejuízo para descontar dos lucros e qual onde você não pode abater lucro com prejuízo. A gente fez todo esse comparativo. A gente fala aqui também sobre quando você tem que pagar o imposto, que também mudou, né? Quando é em exchange nacional é todo mês, quando é lá em exchange internacional é uma vez por ano. Então tem detalhado aqui e a gente dividiu aqui o grupo verde. Essas colunas aqui são as transações que você fizer em exchanges nacionais e aqui as colunas roxas é o que você fizer em exchange internacional e wallet. Então aqui é importante você fazer certinho a classificação lá, beleza? Lá na aba carteiras é você que define essa classificação. Então aqui tudo que é nacional, como é que funciona essa parte de imposto? Controle de isenção de imposto de renda. Ó, para no I aqui a gente está falando. Total de alienação em exchange brasileira menor que 35 mil. Então, se você vender um volume financeiro, somando todas as transações ali em exchange brasileira, por exemplo, a mercado Bitcoin ali, se você vender menos que 35 mil, não tem que pagar imposto de renda. Passou de 35 mil, todas as transações que você fez naquele mês, você tem que pagar 15% sobre o lucro. Tá? Não é sobre o valor total, é sobre o lucro. E não pode abater prejuízo. Então fez 5 operações, só 2 deram lucro, não pode abater o prejuízo com o lucro. Exchanges nacionais é isso, beleza? Daí o sistema aqui vai acusar que você passou de 30 mil reais. Por exemplo aqui, ó, nesse mês 1 de 2023, passou de 30 mil reais. Então aqui vai ter o relatório do GCAP, tá? O GCAP também a gente... é baratinho, mas enfim, a gente cobra por esse relatório que vai ter a lista ali das transações e vai ter um vídeo bem explicativo como você preenche o GCAP. Então tem um vídeo como você preenche lá o GCAP e a DARF você tem que pagar aqui nesse exemplo até dia 28/2, tá? Se não tiver feito até essa data, essa DARF, aí tem uma multa ali, mas quando você paga também essa multa, ela não é alta, beleza? É mais a questão do atraso ali do pagamento. É interessante aqui, ó, falar para vocês que nesse mês aqui, se você olhar ali no histórico de transações, eu lancei de propósito o exemplo, o cara não vendeu criptomoeda, ele lançou uma compra, porém foi uma compra de cripto barra cripto, foi uma permuta. E daí sempre que você lança uma compra, por exemplo, de Bitcoin barra USDT ou Bitcoin barra Ethereum, essa cripto que saiu, ela é uma venda. Então se você pagou com USDT, você vendeu o USDT. Se você pagou com Ethereum, você vendeu o Ethereum. Aí o sistema vai calcular ali o lucro que você teve sobre essa cripto que saiu. Isso é em exchanges nacionais. E agora aqui nas internacionais, aqui eu vou te falar até que ficou mais simples, porque é uma vez por ano que você vai ter que, de fato, pagar imposto e analisar. E você pode compensar lucro com prejuízo. Então, aqui nas internacionais não existe isenção de imposto de renda. Se você terminar o ano com 5 mil de lucro, tem que pagar
é sobre o lucro que você teve. A vantagem é que você pode compensar lucro com prejuízo. Então, em exchange internacional, você vai, durante o ano inteiro, estar fazendo transações e o sistema vai estar contabilizando aqui, ó. Aqui, por exemplo, mês 12 de 2024, né? Já está aberto, por quê? Porque ele vai fazendo essa consolidação. Então, aqui no exemplo, em 1 de 2024, a pessoa teve um lucro de R$59 mil. Então, se durante o ano tiver prejuízo em algum desses meses, o sistema vai ir abatendo desse lucro. Se lá no mês 12 tiver um final aqui, um lucro, abatendo prejuízo, o sistema calcula aqui o 15%, onde você vai lançar na declaração, lá na DAA, que é a Declaração de Ajuste Anual. Então, essas operações que você faz aqui, né, durante o ano em exchanges internacionais, você vai declarar só no ano seguinte na declaração anual. Eu falo declarar, mas na verdade eu estou falando em pagar imposto, né? E agora aqui, presta atenção que bastante gente já chamou no chat ali com essa dúvida. Você lançou transação na Binance em 2023, classificou como exchange internacional, mas não preencheu aqui as colunas roxas, caiu aqui para as colunas verdes de exchange nacional. Sim. Aqui nas colunas roxas aqui de exchange internacional, vai preencher só a partir de janeiro de 2024. Por quê? Porque foi quando começou a vigorar essa lei de compensação, lucro, prejuízo. Então, todas as transações que você lançou aqui no sistema como exchange internacional e que foram feitas antes de dezembro de 2023, todas elas vão cair aqui nas colunas verdes, junto com as transações em exchanges nacionais, porque essa era a normativa para geral até então. E daí só a partir de janeiro de 2024 que vai preencher então aqui as colunas roxas, beleza? Você vai ver que o sistema já faz essa separação. Eu vou mostrar também o recalcular aqui para você. Qualquer transação que você lançar, achou que não processou direito as contas, alguma coisa assim, pode dar um recalcular. Ele vai, é como se fosse um reset no sistema. Ele vai pegar todas as transações lançadas e vai reprocessar tudo, tá? Para fazer esse processo, você vem em configurações aqui no menu do usuário e clica aqui em recalcular. Tá? Então assim, vídeo longo, mostrei todos os recursos realmente, né? Em alguns pontos ali tem link de vídeo mais detalhado para você e bons investimentos, espero que você, né, venha fazer parte aqui dos usuários da plataforma.